Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Primeiramente ao nosso canal ET Crente Evangelho e Teologia, um canal feito para você para falar de Deus, da palavra, evangelho, testemunho. Hoje um programa muito especial com irmãos aqui cariocas, né, Anderson? Muitos cariocas hoje, hein? Deus trouxe de longe para ficar aqui em São Paulo. Tem mais carioca aqui com a gente? Tem mais. Tem mais? Tem mais cariocas aqui, ó. Essas duas aí são cariocas também. E o João é daqui? O João é paulista. Daqui de São Paulo. Hoje um tema muito especial. A gente vai entender um pouco sobre como é ser um cristão no exército, né? Talvez um ambiente um pouco, digamos que hostil para um cristão, ou não, a gente vai entender aqui nesse bate-papo com vocês. Obrigado, tá? Maria Elisa, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui, a convite do Anderson, né? Uma pessoa bem especial. Carioca? Carioca. Flamenguista? Não. Ninguém é perfeito, né? Não. João, obrigado também, tá? Muito obrigado, eu agradeço também a oportunidade. O Anderson, quando ele saiu daqui, ele ficou muito feliz. E a primeira oportunidade que ele teve, ele me ligou, queria fazer o convite para mim e eu aceitei na mesma hora. Amém. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Paloma, obrigado, viu? Por nada, a gente também tá grato por estar aqui. O convite do Anderson foi muito especial pra gente, a gente não esperava, né? E quando ele falou, a gente ficou meio, como vai ser? Mas a gente tá feliz e gratos a Deus por esse momento. Amém. Do Rio. Do Rio. Mais uma carioca. E Anderson, segunda vez aqui, obrigado também, tá? Eu que agradeço, uma honra estar aqui, poder abrir a porta do estúdio, do podcast para meus amigos. É uma honra dupla para mim, né? De ver meus amigos aqui participando de um momento tão especial, né? Eu que agradeço. Amém, amém. Nos bastidores tem a Vitória aqui ajudando, o Henrique, a Giovana. Henrique aqui sempre ajudando. Vamos conhecer um pouco como que é a vida de um cristão, mas antes queria conhecer um pouco da história de vocês. Vamos começar primeiro nesse sentido aqui. Da Maria Elisa, veio do Rio aqui para São Paulo, veio para trabalhar já no Exército, como é que foi? Já, eu já tô há 1 ano aqui em São Paulo, né? Eu vim transferida, acabei o curso de formação e vim direto para São Paulo. Eu fiz a escolha e vim para São Paulo. E assim, pra mim foi uma experiência muito boa, porque tudo que eu vivi até agora no meio cristão foi graças a São Paulo, porque eu conheci pessoas ali que me impulsionaram a querer saber mais de Deus, querer viver pra Deus, né? Então, eu vim pra cá, pra São Paulo, foi onde eu conheci a igreja. Sério? Que eu tô, foi onde eu me batizei. Então, pra mim, São Paulo, ele sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E também as pessoas que eu conheci, né? São pessoas aqui que eu tenho certeza que se eu mandar mensagem pedindo uma oração, vai orar por mim, né? Eu vim do Rio, vim de Nova Iguaçu. E assim, como eu falei, São Paulo tem um lugar especial no meu coração, porque foi aqui que eu vivi grandes transformações na minha vida. E como que foi essa mudança? Mudou muito do Rio pra cá? Sim, eu e meu esposo, a gente sempre teve o desejo ali de... Eu já sabia que eu não conseguiria ficar no Rio de Janeiro. E a gente sempre teve esse desejo de, quando casasse, procurar uma igreja e viver os propósitos de Deus pra nossa vida, né? Então, quando a gente veio pra cá, a gente falou, agora é o momento de encontrar um lugarzinho pra gente e viver o que Deus preparou pra gente. Então, pra mim, como eu falei, São Paulo, ele tem um lugar muito especial. Mas a conversão foi aqui em São Paulo? Sim, foi aqui. Eu já frequentei muitas igrejas, assim, na minha vida. Já fui de igreja católica, enfim. Só que eu sempre falo sobre isso, que eu nunca tinha encontrado um lugar que eu me sentisse completa. E a igreja que eu fui pela primeira vez, falou lá, né, quem quisesse voltar para os caminhos de Deus. Eu levantei, eu e meu esposo, e voltamos no mesmo dia. Meu esposo já era batizado, só que ele estava afastado, né? Então, quando falou, eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade de viver o extraordinário, né, de Deus pra minha vida. Então,
Foi aqui que eu me encontrei. Diz que quando o pastor faz o apelo, né, seu coração começa a dar aquela acelerada. Você fala, O Espírito é a Santo hora. incomoda. É a hora. falei agora, eu vou, não vou, olha pro lado. É bom quando ele fala assim, né, curva a sua cabeça, feche seus olhos, aí você tá mais fácil, aí você vai, né? Aí O Espírito Santo incomoda. Ele fala, você vai sim. Às vezes. E tipo assim, não foi porque o pastor falou. Não, foi porque literalmente o Espírito Santo me incomodou e falou: não. Você precisa viver o que Deus preparou pra você. E hoje eu vivo coisas incríveis que depois da minha conversão ali, depois de voltar pros caminhos de Deus, é assim, minha vida ela é uma vida com propósito, não é uma vida vaga. É uma vida focada ali em ser uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa sedenta por conhecer o Evangelho. Você acha que o local onde você estava e essa mudança do ambiente ajudou você a tomar essa decisão? Que Deus te tirou de lá para esse propósito? Em certas partes, sim. Assim, minha mãe sempre foi da igreja, né? Mas a minha mãe nunca me obrigou a ir na igreja que ela ia. Ela sempre me deixou muito aberta ali. E assim, eu tenho 24 anos e eu morei a minha vida toda do lado de uma igreja. E tinha tudo pra eu ser do lado e frequentar a igreja do lado da minha casa. Só que não era o meu lugar lá. Entendeu? Não era. E assim, a formação, ela limita muito a gente nessa questão espiritual. Porque a gente, às vezes não é nem porque a gente não quer buscar. A gente, às vezes, não tem tempo. Fica cansado, desgastado mentalmente. Então, fisicamente. E chega o final de semana, às vezes a gente só quer descansar. E às vezes a gente deixa de lado ali um pouco essa parte da nossa vida, né? Então, em certas partes ali, sim, me influenciou. Entendi. Legal. Que bom que Deus preparou esse tempo, né? Pra Maria Elisa voltar e seguir junto com seu esposo aí o propósito que ele tem aqui. Muito bom, muito legal. E você, João, paulista? Eu sou paulista, eu nasci em Barueri mesmo. Ao contrário de todos eles aqui, eu não sou militar de carreira, sou militar temporário. Eu entrei no ano obrigatório, quando o rapaz tem que se alistar lá quando faz 18 anos. Contra a minha vontade, foi por livre e espontânea pressão. Não queria? Não queria, eu já estava estudando, trabalhando, tudo, mas Deus quis, né, dessa forma. E foi onde eu encontrei uma oportunidade de não ficar acomodado, sabe? Eu fiz o curso de cabo, fui promovido, graças a Deus. Conheci pessoas maravilhosas, né? Que nem o Macedo, ele é mais conhecido como Anderson, né? A gente chama ele de Macedo lá. Ele foi uma luz na minha vida, voltei a estudar, fiz pós-graduação aí, graças a ele, né? Que me incentivou muito. Através do exército eu conheci a minha esposa, hoje eu sou casado, vai fazer 2 anos em março agora. E é isso, eu faço parte de uma igreja que chama Razão da Vida. Lá em Barueri? Lá em Barueri, lá perto do Engenho Novo. E quando eu entrei pro exército, era uma fase que eu tava vivendo como pode dizer, um desvio, né? Eu sou convertido desde os meus 10 anos de idade, me batizei com essa idade. E quando eu entrei pro exército, né, foi passando o tempo lá, a gente convive com muita coisa, muita gente gritando no seu ouvido. E essas questões influenciam muito, sabe? O palavreado, né? Temos muitos jargões militares que a gente utiliza no dia a dia. E muitos deles, às vezes, palavrões, o tempo todo as pessoas gritando um com o outro, falando palavrões. E, de certo modo, durante um bom tempo da minha vida dentro do exército, já estou lá há 6 anos já, isso influenciou muito a minha vida. Mas, graças a Deus, essa é uma fase que já passou. E conforme vai passando, a gente tenta buscar, né, a presença de Deus, espalhar a palavra, né? No último podcast, o Macedo, ele falou que nós fazemos um culto, né, dia de quarta-feira. Todas as quartas-feiras é aberto para todo mundo, ganhamos almas para Jesus lá. E Deus tem feito a obra lá dentro também. Que legal. Como que é o nome do pastor da sua igreja? O pastor da minha igreja é Cirlando. Conheço. Conhece o pastor? Ele é da minha cidade, lá de Medina. É de Medina? Ele é lá de Minas Cirlando Gerais. de Medina. É de Medina também. Medina invadiu Barueri, né? Muitos anos. Ele é lá de Minas Gerais. Que bacana. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. Com certeza.
E é isso, meu, assim, Deus, ele tocou muito a minha vida através de um encontro com Deus, né? Quando eu conheci o Macedo, pouco tempo depois que eu conheci o Macedo, eu fui para um encontro com Deus, que foi onde foi a virada de chave, onde eu falei, realmente, eu não posso mais sair da presença, eu necessito estar na presença. E foi onde foi tudo acontecendo, né? Eu me casei nesse meio tempo, me tornei líder de jovens nesse meio tempo, me formei, já comecei outra graduação. E Deus tem feito a obra, sabe? A gente, ao tempo todo constante, falando da palavra de Deus lá no nosso dia a dia, que eu e ele, a gente trabalha um do lado do outro. E a influência contrária que a gente recebe quando a gente entra, a gente está tentando fazer o ao contrário do ao contrário, entendeu? Sem dúvida. Passar o que realmente é certo, a maneira de agir. Amém, amém. Isso. Que bom, que mudança, né? Agora eu fiquei sabendo de uma menina aqui que parece tímida, mas ela não é. Não é verdade? Não é nada. Só tem cara. Daqui a pouco você vai ver. E veio do Rio também, Paloma. Fala um pouquinho da sua história pra gente. Olá, tudo bem? Então, eu sou carioca, né? O meu primeiro contato com São Paulo, de morar e conhecer essa experiência, foi através também do Exército. Eu e hoje o meu esposo, antes de meu namorado, a gente decidiu estudar, né? Pra fazer a prova da ESA. Ele passou logo no primeiro ano, eu só passei no ano seguinte. Então, logo que ele se formou, ele veio pra cá, veio pra São Paulo. Eu continuei no ano de formação. Depois, formada, abriu também aqui em São Paulo, no mesmo lugar, no mesmo quartel. A única vaga eu consegui pegar e vim pra cá. E hoje a gente tá aí nessa caminhada, né? É o meu terceiro ano, já tô indo pro meu terceiro ano aqui em São Paulo. E Barueri. Em Barueri. Agora, né, morando aqui em Osasco, mas a gente tá lá em Barueri, trabalhando lá. Tô frequentando também a Lagoinha, que é o pastor André Fernandes. E é isso. Lá em Alphaville? Em Alphaville, isso. Mas a sua convenção foi onde? Foi aqui em São Paulo ou já conhecia a palavra não, lá foi no Rio? No Rio mesmo. Desde novinha eu vou pra igreja, né? Porque antes a gente era católica, depois minha mãe começou a ir pra igreja, evangélica, aceitou Jesus. E desde aí, desde o grupo de adolescentes, jovem, eu frequento, participava lá no Rio também do Ministério Jovem, ministro também de crianças, né? E é isso. Aí depois que eu vim pra cá, eu tô participando agora da Lagoinha. Que legal. Juntamente com meu esposo. Legal, bênção. Muito bom, muito bom. E nosso irmão Anderson, segunda vez aqui. Segunda vez. A próxima tem que pedir música, hein? Exatamente, a próxima pedir música. Eu servi aqui outra vez, né, em 6 anos, do início de 2013 até o final de 2018. Aí fui transferido pro Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos lá, mas pedi pra voltar, né? Acabei me arrependendo de servir no Rio de Janeiro, apesar de ser de lá. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Barueri. E essa segunda passagem tem sido diferente exatamente por causa de algumas das pessoas que estão aqui, né? Uhum. Eu cheguei a me afastar, de fato, da igreja no ano de 2019, mas em 2022 eu retornei. Apesar que eu era aquele afastado que só ficava dentro de casa, só acabava só não indo pra igreja, né? Tem um pessoal que nem sabe não ser crente, né? Eu sou um desses, não bebe, não vai pra balada, só não vai pro culto, né? Então, mas em 2022 eu voltei. E quando a minha transferência saiu, eu tinha uma sensação de que essa passagem por aqui seria diferente nessa vez. E quando eu cheguei aqui, realmente eu entendi isso. Porque eu fui para uma sessão onde eu encontrei, além do João, tem vários outros amigos nossos, Derek, Henrique Melo, Adelvan. E foi quando surgiu, inclusive, a ideia do culto que nós fazemos. O Adelvan, inclusive, é um garoto que aceitou Jesus num desses cultos. Demedeiros pregou a primeira vez na vida na minha igreja. Foi a primeira vez que ele pregou, foi na minha igreja. E aí, depois de um tempo, as meninas passaram a participar do culto também, a Paloma, a Elisa, e fortaleceram muito mais esse laço cristão, porque o período militar é um período difícil para quem é cristão. Eu servi antes de fazer a prova como recruta e eu sempre fui criado muito preso. Só que quando você entra pro exército, você acaba ficando um pouco mais solto, porque tem os serviços de 24 horas, tem as missões, então quem não pode sair de casa, quem é criado preso pelos pais, quando vai pro exército, ele tem justificativas para sair, para fazer o que quiser, porque a gente meio que corta de fato o cordão umbilical. Mas eu tô realmente muito feliz, principalmente de ver os meus amigos. Eu até falei contigo que eu posso chamar um amigo meu, era pra ele. Assim que a gente se despediu naquele dia, eu liguei pra ele, ele ficou muito feliz. E aí eu já dei também a ideia das meninas, porque
com certeza o que a Elisa falou dos planos de Deus, ela está aqui é uma prova disso, porque a gente jamais traria para algo assim uma pessoa que realmente não demonstrasse ter Deus na vida, ter um compromisso com Deus. Eu jamais convidaria ou indicaria o nome de amigos que eu de fato não visse Deus neles, até porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu estava falando com o João Vitor, quando você vai num local onde você aparece assim, você não está só mostrando assim, você está representando a sua igreja, a sua família, você está falando ali, você está aparecendo e representando o teu Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu tô feliz de ter todos vocês aqui. Por mim eu traria todo mundo aqui, encher essa sala, porque não dá, né? Não, vamos fazer mais episódio. Mas eu vou jogar agora pra Elisa, e para entender, curiosidade minha, como que uma pessoa, um cidadão, ela faz primeiro para entrar no exército. Existem duas possibilidades. Eu posso ser carreira ou posso, né, igual o João começou ali, meio obrigado, né, João? Mas gostou agora e tá indo e foi. Como que funciona na prática, assim? Então, o militar de carreira só prestando o concurso, né? O concurso da ESA. E aí tem uma determinada quantidade de vagas para o segmento masculino e para o segmento feminino. No meu caso, a Paloma também até pode explicar um pouco, porque o dela é uma área um pouquinho diferente, que é lá da saúde, e eu sou da linha ali de combatente, né? Então, para mim, o meu concurso tinha 100 vagas para o segmento feminino, o Brasil inteiro. Brasil inteiro? Brasil inteiro. E aí, no meu ano, foi assim... Deus quis que eu passasse, porque eu fui aprovada, só que eu não estava dentro do número de vagas. Basicamente, para eu entrar, todas tinham que sair. Todas tinham que sair. Caramba! E eu fazia faculdade já, né? Eu tinha começado, fazia engenharia de produção. E tava ali na expectativa, será que eu consigo? Mas assim, meio sem esperança, porque todo mundo sair para eu entrar. Impossível. Exatamente, eu falei assim, vou ficar acompanhando, né? E aí eu tava fazendo um trabalho, terminei de fazer o trabalho da faculdade, apresentei, entrei no site, fui convocada era uma quarta-feira, tinha que me apresentar num sábado. E uma diferença do meu concurso era que antes a gente fazia um teste físico no Rio de Janeiro, né, onde a gente morava, para depois a minha formação é em Minas Gerais, Juiz de Fora, e chegando lá você tinha que fazer um outro teste físico. Só que no meu ano mudou. Você tinha que levar todo o material e fazer o teste físico lá. Se você reprovasse, você voltava com tudo. Então, pra mim, foi uma pressão muito enorme, porque eu sempre tive dificuldade na parte física. E, assim, você chegar lá e você não conseguir voltar com tudo pra casa... Seria como se fosse uma vergonha. E eu ficava assim... Eu sei que eu consigo, mas e se eu não conseguir? Todo mundo colocando expectativa em mim. E em 2 dias eu tinha que despedir todo mundo, comprar todo o meu material e ir embora. Sendo que eu nunca saí de casa. Então, foi um ano bem complicado. Mas, assim, no caso dele, ele pode até explicar melhor, né? O temporário, que tem que fazer o alistamento e tudo mais. E o meu de carreira. Então, assim, foi bem complicado. 100 vagas para o Brasil inteiro. Tinha que sair todo mundo para eu entrar. Deus já sabia de tudo, né? Porque eu ia estar aqui nesse momento falando sobre isso, de que é possível, né? É possível. É possível, sempre. E aí tem quantos anos que você tá lá já? Aqui em São Paulo? No Exército. No Exército? Então, eu comecei em 2022 a formação, 23 a formação. Cheguei ano passado aqui em São Paulo. 1 ano de formação. 2 anos de formação e vou fazer 1 ano agora em São Paulo. Ou seja, vai fazer 3 anos que eu tô no Exército. 3 não, 2, né? 2 anos no Exército. Entendi. E no seu caso, João, essa outra possibilidade que eu acho que abrange a maioria Isso. É obrigatório, né? Exatamente. Quando nós, homens, né, estamos perto de completar 18 anos de idade. No ano que você faz 18, você tem que se alistar, né, no alistamento. Hoje em dia é online, né? Mas eu tive que me alistar presencialmente. E nesse ponto é feita uma seleção complementar, né? Fazendo alguns exames, ver se você não tem nenhum tipo de problema, hérnia, essas coisas assim, para ver se você está apto a entrar. E tem os voluntários e os não voluntários, né? E acontece de alguns não voluntários ter que acabar servindo por obrigatoriedade realmente. E eu fui um desses. E o meu trajeto pelo Exército eu fiquei lá todo esse tempo, né? Justamente porque
no ano de 2020, eu entrei em 2019, né, no ano obrigatório, e em 2020 estourou a pandemia, né, e eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, que inclusive é a Meritor aqui de Osasco. Trabalhei aqui durante 2 anos e meio, e eu decidi, fui mandado embora, eu falei, eu não posso ficar parado, né, estourou pandemia, então, eu vou ficar mais 1 ano. E foi nessa aí que a gente... Tô lá até agora, 6 anos já trabalhando lá. E além também da ESA, né? Como a Elisa falou, existe também um outro meio que é pela SpaceX, né? A SpaceX é um concurso também para militares de carreira. Só que o concurso deles é para virar sargento, né? E a SpaceX é para virar oficial do Exército. Que fica em Resende. Isso. Começa aqui em Campinas. Começa em Campinas o primeiro ano e depois fica 4 anos em Resende. Isso aí. Entendeu? Aí o tempo de formação é um pouco maior. Aí ela já vem como oficial, né? Já é um grau hierárquico um pouco maior. E é isso, você fica 5 anos se formando. No concurso da ESA, se eu não me engano, são 2, São né? 2. 2 anos se formando. E tem essa possibilidade, que você entra pelo ano de alistamento obrigatório. Entendi. Entendeu? Marilisa estudou, a Paloma estudou bastante? Muito. Então, a minha área já é a área de técnica de enfermagem. A gente falando aqui chega a ser engraçado, né? Porque a gente fala sobre estudo, sobre passar, a Elisa também contou o que ela passou, só que realmente não é fácil. É tudo resumido aqui em minutos, mas se a gente começar a pensar em tudo que Deus fez nesses 2, 3 anos de estudo pra gente chegar até aqui, realmente foi a mão dele, foi a misericórdia. Em relação também às vagas que a Elisa falou, para a saúde também são poucas, são 50 vagas também pro Brasil todo, porém a gente precisa ter o curso técnico de enfermagem. Então, desde que eu comecei a sonhar, eu vi que a minha idade já ia bater, porque esse concurso também tem idade, né? Até qual idade máxima ali? Então, técnico de enfermagem até 26. No caso dela, com o ensino médio até 24. Então, são 2 anos a mais. E quando eu acordei para a vida, eu trabalhava de carteira assinada e eu achava que eu ia conseguir conciliar tudo. Porém, o meu trabalho era muito cansativo, né? Porque eu fechava caixa, atendia e tudo. E quando eu chegava em casa, eu ia pegar para estudar e eu estava muito cansada. Então, foi quando eu orei a Deus e falei, não, ano que vem eu vou abrir mão de tudo, do meu trabalho, de tudo, e vou me entregar a isso. Então, eu me inscrevi no curso técnico de enfermagem, comecei a fazer o preparatório também e foi entregue a isso, aos estudos. E pedindo a ajuda de Deus, a misericórdia e tal. E aí, o primeiro ano que eu comecei a estudar, né, que hoje é meu esposo, antes de meu namorado, o primeiro ano ele passou e eu não. Então, foi aquela aflição, né? Caramba, agora vai ser mais 1 ano estudando, só que dessa vez sozinha. Então, foi mais 1 ano que eu comecei e não foi fácil. E daí pra gente também, o que pega muito pro segmento feminino é o físico, né? Porque tem tudo isso, tem a corrida, a flexão, a barra. Entrou a barra pra gente também, né? A barra fixa. São 10 que tem que fazer. Então, pra gente quando a gente entrou era só uma, só pra entrar. Aí depois que a gente tá lá dentro que aumenta. Aí pra gente tirar a nota máxima era 7, né? Mas eu vou confessar, eu fui na academia esses dias e não consegui fazer uma. Então, e aí que Dá tá. pra cortar aí, né, gente? Aí que tá, esse era o maior problema, porque quando entrou, no meu ano que eu tava estudando, né, entrou a barra. E pra mim eu falei, nossa, mais um desafio. E aí eu pedindo ajuda, né, de algumas pessoas que faziam academia e as pessoas me desmotivavam, né? Falavam, nossa, é quase impossível você puxar o seu peso numa barra, passar, né, o queixo. E nesse tempo tão curto, né, tão pequeno. E eu ficava assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E treinando, estudando. Aí foi quando veio a aprovação, né, graças a Deus. E aí eles dão um tempo curto pra gente poder depois se apresentar pra fazer a prova física. E aí nesse tempo que eu já tinha passado, eu ainda não fazia barra. E aí eu ficava chorando lá na barra, tentando subir, pulando, tentando nada. E aí foi quando Deus começou a fazer, né? Eu comecei Deus começou a mandar forças, comecei a diminuir meu tempo na corrida, flexão eu consegui fazer mais e finalmente a barra saiu. Então a gente conseguiu, né, entrar e teve todo esse período de formação, também que foi mais um período longo de 2 anos. Que lá dentro a gente também tem provas teóricas, provas físicas, e se a gente não conseguir também, a gente não se forma. Caramba. Então, assim, até aqui nos sustentou o Senhor. A gente tá resumindo muito, né? Muito. A gente acaba resumindo ali num podcast, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, ou em um corte, uma pressão muito grande que vocês sofreram, né? Mas um propósito, um plano de Deus, né? Uma promessa de Deus. Sim. Sem ele... Conseguiria.
né? E aí, nosso amigo, como que foi a sua migração aí? Eu tive a sorte, né, de passar pelos 2 processos. Eu servi o quartel em 2009, como o João Vitor, né? Me alistei. Lá no Rio? Lá no Rio, ainda presencial, inclusive, né? Tinha que ir de madrugada pra junta. Servi em 2009, mas o meu quartel estava em processo para virar a escola onde elas se formaram hoje. Onde elas se formaram, né? A SLOG é uma junção de 2 OMs que tinham antigamente, a Escola de Comunicações e a Escola de Material Bélico. Eu servi na Escola de Comunicações. E aí fiz o curso de cabo, mas como estava nesse processo da Escola de Comunicações e a Escola de Material Bélico virarem a Escola de Formação de Sargentos, né, de carreira, não tiveram vagas para engajamento. Aí em 2010, em janeiro, eu saí. Depois de alguns meses eu fui trabalhar de carteira assinada numa transportadora. Trabalhava carregando rolo de jeans. Era horrível. Ia para Teresópolis todos os dias, chegava às 10 e pouca da noite. Só o bagaço? Só o bagaço, porque eu tinha 55 quilos, tinha 50 quilos, mas aí tentava estudar, e aí quando tava faltando um mês para chegar o dia da prova, eu larguei o trabalho de carteira assinada. Juntei a mixaria de dinheiro que eu tinha, paguei o último mês no preparatório, que era um cara que dava aula na garagem dele. E aí larguei o emprego para estudar. E nesse um mês que eu estudei era direto. Eu vi o dia amanhecendo, graças a Deus eu passei. E quando chegou perto do teste físico, eu comecei a sentir umas dores no joelho que eu não sabia de onde saía, porque eu nunca tinha sentido nada, mas não sei. E aí eu era tão medroso que eu ficava em casa, eu não saía de casa, que eu tinha medo de alguém me atropelar, porque eu tenho certeza que é consenso para elas também que esse concurso mudou a nossa vida, né? No Rio de Janeiro, eu carregava rolo de jeans. O meu trabalho era isso. Meu pai, ele falava para eu largar o meu trabalho, que ele falava, você não tá passando fome para você trabalhar num emprego desse. Que ele achava um absurdo o que eu fazia, porque era um trabalho muito complicado. Como eu era muito novo e muito magro, eu não conseguia abaixar o carrinho para empurrar, eu tinha que pedir ajuda ao pessoal na rua. Pegava um rolo, entregava numa loja, quando ia para a próxima, eu tinha que pedir ajuda na rua para eu conseguir tirar o carrinho da base, para eu conseguir andar com ele de novo, porque eu era muito magro. Aí meu pai falava, para com isso, tu não tá passando fome não, olha a hora que tu chega em casa, tem que arrumar outro emprego. Não, pai, mas eu quero ter meu dinheiro e tal. E aí quando eu passei na prova, eu não tinha dinheiro nem para fazer os exames médicos, né? Porque eu pedi demissão, mas aí o meu pai pagou os meus exames, e graças a Deus eu fui para ESA, né? Fui um pouquinho antes dele, né? Que eu sou um pouquinho mais velho. Fui em 2000 e passei na prova em 2010. Em 2011 começou essa minha parte da formação. A prova que eu fiz também, com certeza, foi muito mais fácil do que a prova que elas fizeram. A prova hoje está muito difícil, graças a Deus. Quando eu fiz era um pouco mais fácil. E tem um pouco mais de concorrência, assim, de mais gente, mas também tem mais vagas, né? Pra gente que é sargento de carreira combatente, são mais vagas, né? Eu lembro que o concurso que eu fiz tinham 70 mil pessoas competindo, mas eram 800 e poucas vagas para essa área. Então, era uma quantidade maior de vagas, então a concorrência era um pouco... Não, mas eu passei por esses 2 processos, né? Tanto do João Vitor, né? De servir, quanto de fazer o concurso, de encarar essas dificuldades aí de provas, de testes físicos e tal. Mas valeu a pena, porque com certeza essa prova foi o que mudou a minha vida. Se eu não tivesse passado nisso, provavelmente estava carregando um rolo de jeans até hoje. Meu Deus, é uma oportunidade, né? E Sim. além que molda o caráter também, né? Com certeza. A pessoa ali bem, como cidadão, ela é tratada. E aí eu vou jogar uma pergunta para Elisa, né? Como é ser um cristão no exército, na sua visão, na visão aí de todo mundo. Mas na minha época lá em Medina não era obrigatório. Eu queria fazer aeronáutica. Aí fui para Belo Horizonte para tentar fazer. Só que eu teria que ficar um período muito grande lá. E aí eu já estava estudando, né? Estudava em escola federal, tinha feito prova também. E não dava, estava no 3º ano. Aí acabei desistindo. Agora só dá como capelão, né? Como teologia, dependendo da idade do concurso ali, dá pra tentar. Mas agora eu queria entender um pouco de ambiente. E aí, Elisa, como que é ser um cristão na sua visão no exército? Bom, eu sempre brinco, sempre falo, né, que ser cristão é muito desafiador, é muito difícil. Por quê? E eu também falo essa frase muito com a Paloma. A Paloma ali é a pessoa que eu sempre tô conversando no quartel. Que a gente não pertence a esse mundo. E por a gente não pertencer a esse mundo, o mundo ele quer oferecer coisas pra gente que não correspondem mais com aquilo que a gente precisa, que necessita, né? Então, pra mim é muito desafiador, porque... eu até tava conversando isso com meu esposo. Às vezes você senta numa mesa e as pessoas estão fazendo fofoca,
estão falando mal de alguém ali, estão conversando sobre um assunto que não te cabe mais. E aí, por você ser cristão, as pessoas vão entender errado. Ou você fala, poxa, gente, isso aqui não é legal. Porque vai usar aquele estereótipo de moralizador, né? E aí, eu ontem também tava conversando com um menino, né? Que eu tenho célula na minha casa. Ele tava conversando comigo sobre uma frase que ele viu no evangelismo, que eu acho que resume muito sobre isso, né? Sobre as pessoas taxarem a gente como moralizador. A frase falava sobre que... falando assim, me desculpa, não foi Jesus, fomos nós. Porque, infelizmente, existem cristãos que são moralizadores, que gostam de julgar. E, às vezes, a gente entra nesse ambiente que fala sobre coisas diversas, coisas que não cabem mais a nós participar. E as pessoas olham assim e ficam... Ah lá o crente. Sempre tem um que vai falar, ah lá o crente, lá já vem o crente. E tipo assim, cria um julgamento. Então eu acho muito difícil viver num ambiente que existem inúmeras coisas. Nós não somos perfeitos, mas buscamos sermos parecidos com Cristo. E também a questão de você... o que fala do fruto do Espírito, né? O primeiro ali é o amor. Você dar amor quando você só recebe mágoa, quando você recebe patada. E mesmo assim, você tem que ser firme e tratar com amor aquela pessoa. Porque não é a pessoa. Isso dali é o inimigo trabalhando na vida da pessoa para tentar fazer com que a gente saia do nosso caminho certo, né? Então eu acho muito difícil. O mundo, ele é muito cruel. E cabe a gente querer fazer a diferença, né? Como eu falei, eu tenho uma célula na minha casa e o nome da célula é Transformação, porque a gente buscou literalmente com o propósito de transformar vidas, tanto fora e principalmente no nosso trabalho. Que eu acho... A maioria lá não é crente. Grande maioria, pelo contrário. Pelo contrário. É minoria. E a gente ali, né, sentado lá na escada, fazendo... louvando, dando a nossa palavra. Você acha que isso não incomoda muita gente? Nossa, eu acho que o tanto que devem falar da gente, mas a gente não tá nem aí. A gente quer que todo mundo entenda que a gente vive pra Cristo. Que a gente não tem vergonha disso, não. A gente quer mais que saiba, não. Aconteceu até um episódio de que um rapaz lá do quartel chegou perto de mim e aí falou: ai, me desculpa, você é crente. Aí eu fiquei assim, cara, depois eu fiquei esperando assim, eu falei, cara, que bom, né, que ele tem essa visão, porque é sinal de que eu tô no caminho certo. Que ele não pode fazer essa coisa perto de mim, porque aquilo ali não me pertence mais, eu não gosto mais daquilo. Então que bom que ele acha que... Que bom que você se incomodou, né? Eu falei, que bom, eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho que eu tô sendo parecida com Cristo, então pra mim isso é incrível, pra mim tá ótimo. Amém. E aí, João, como que é ser um crente aí no Exército Brasileiro? É desafiador, viu, cara? Desafiador. Assim, a gente tem um termo que a gente utiliza lá, né? Jargão militar, que a gente utiliza que o nosso sarrafo é muito alto. Que é o que é utilizado para medir o nosso nível de conduta cristã, né? Por que eu tô falando isso? Porque foi como a Elisa falou, né? A gente, apesar de saber o que tem que ser feito, nós somos seres humanos, né? E a vivência dentro do quartel, existem contextos e pessoas que tentando tirar vantagem do outro o tempo todo. E vou falar no meu caso, pra mim é muito difícil porque o Anderson até ele me zoa porque eu sou uma pessoa muito colérica, eu sou estourado com coisas erradas, eu não gosto. E diversas situações eu já perdi muito a minha cabeça, só que eu tenho aprendido muito, inclusive com o Anderson, a controlar esse temperamento, né? Porque lá é assim o tempo todo, pessoas tentando tirar vantagem uma das outras e esse julgamento, né? Você não pode se exaltar um pouco, que você não é crente. Você não é isso, você não é aquilo, você não segue a Deus, você não é da igreja. E cabe a nós, né, ter essa sabedoria para lidar com esse tipo de pensamento. Também não pessoas, significa, né, que a gente é bobo, né? Exatamente. Tem um limite ali. Exatamente, entendeu? Então, é um desafio muito grande, muito, muito grande, até porque
em todos os meus anos que eu tenho de exército, eu nunca tinha visto uma pessoa ter uma ideia assim tão brilhante de fazer um culto e pessoas se incomodarem da maneira como se incomodam, sabe? A gente só deu a cara a tapa. Não, vamos fazer, pô. A gente não precisa dar ordem de ninguém, até porque a gente não tá cometendo nenhum pecado, não tá cometendo nenhum erro. É na hora do almoço, a gente não tá deixando de cumprir os nossos deveres. A hora do almoço é 1 hora para todo mundo, então a gente faz ali nossos 15, 20, 30 minutos ali de louvor e trazendo a palavra. E é um desafio porque existem pessoas do nosso grau hierárquico, né, que são pessoas que têm um grau hierárquico maior, que se incomodam com isso. Pessoas que tentam te desmoralizar pelo fato de você ter um posto menor do que o dele e você tá seguindo a Deus. Nosso comandante mesmo, inclusive, ele era ateu, né? Ainda é, né? Porque ele não faleceu. Então é um desafio muito grande, muito, muito grande. Mas graças a Deus, Deus tem sustentado a gente tem ganhado almas. Tem dias que é tempo de vacas magras, tempo de vacas gordas, tem dias que tá lotado, tem dias que a gente tem 15 pessoas, 20 pessoas com a gente, mas tem dias também que já aconteceu de ser só eu e o Anderson. Entendeu? Então é um desafio, mas graças a Deus Amém. Tem que continuar, né? Pode parar, tem não. que ter essa liberdade. Nas empresas também, na empresa que eu trabalho também tem células lá, né? Uma empresa grande, então tem pessoal faz na hora do almoço. Geralmente, né? Eu tenho uma amiga e um amigo também que quando a gente vai almoçar, a gente já vai estrategicamente também para poder evangelizar. Então, falando de trabalho, mas batendo ali com a palavra, né? Exatamente. E aí eu jogo um tema teológico, né? Falo, sabia que a Bíblia fala a respeito de tal coisa e tal, só para dar aquela... E aí vai dando a palavra, né? Tem que ser assim. Aqui também nesse estúdio, num programa de um amigo, veio um tenente-coronel, esqueci o nome dele, né? Você me falou, esqueci o nome dele também. Mas se eu não me engano é lá de Barueri de Osasco Ele também. Crente, pastor, né? Não sei se ele ainda... Trabalhava no DSUP, ele, né? Trabalhava no DSUP. Não sei se ele continua. Eu conheci ele lá. Acho que não, acho que deve ter ido pra reserva já. Possivelmente. Já deve ter ido, porque eu conheci ele anos atrás lá na sessão de pagamento do DSUP, deve ter... Já foi pra reserva, com certeza. E Deus vai colocando, assim, pessoas em várias áreas, em vários locais pra fazer diferença e não ser mais do mesmo, né? Essa é a realidade. Mas aí, Paloma, como que é esse ambiente aí hostil aí? E talvez principalmente pra mulher, né? Mulher, cristã, tem que lidar com tudo ali, né? Em relação a isso, realmente é muito desafiador pra gente. Eu já trabalhei em empresa pequena e o quartel, né, lá pra gente é uma empresa enorme, porque há muita gente envolvida. Nós somos 6, né, apenas 6 mulheres lá dentro do quartel. Do quartel inteiro? Do quartel inteiro. Então, assim, é muito vista, é muito falada e é o tempo todo a gente tendo que dar o exemplo, né, o tempo todo ali. Então, assim, a nossa rotina também é uma rotina cansativa, né, a gente já começa já com treinamento físico e depois do treinamento físico já liga já pro nosso expediente e aí vai até o final da tarde. Então, eu já percebi em mim que existe uma grande diferença no dia que eu entrego como prioridade o meu dia a Deus, faço meu devocional, oro, entrego, e o dia que eu não consigo ou não dou prioridade a isso. O nosso dia realmente, na correria, no estresse, né, envolvendo tudo isso, fica diferente. Porque quando a gente começa o nosso dia entregando a Deus e tendo uma palavra ali, né, até mais conversa a gente tem, né, Elisa? A gente tem o que conversar, a gente tem uma palavra para dar para outra quando a outra não tá bem, a gente tem o que falar, olha, eu li isso hoje, Deus falou comigo essa coisa aqui. Então a gente consegue levar assim com ele e é através de oportunidades, como eles também falaram, né? A gente tem um horário de almoço, a gente tem 1 hora de almoço e todas as quartas-feiras, né, a gente se junta nesse culto, a gente almoça rapidinho, já desce e já faz o nosso culto até 1 hora. Então, assim, através das oportunidades que a gente vai colocando Deus, entendendo que Deus está com a gente o tempo todo. Não é fácil, porque há muita gente, é muita responsabilidade. Além do nosso expediente, tem as formaturas, que às vezes tem dia de semana, apoio, treinamento. Então, é uma correria só. Mas existe ali sempre um tempo para colocar Deus na frente e Ele guiar a gente nas nossas atitudes, nas nossas palavras, e a gente vai dando exemplo assim a cada dia. Acho que de manhã é gostoso, né? Você separar esse primeiro horário ali para um devocional. Até para um louvor, né? Para um louvor. Você já vai leve igual culto de manhã. Eu prefiro. Você já vai... Porque durante o dia vai acontecendo tanta coisa. Você chega à noite, né? E de manhã também eu acho que é melhor.
Exatamente. É como Melhor. a palavra dele fala, né? Para colocar ele em primeiro lugar e as demais coisas ele vai acrescentar. Só que a gente não possa esquecer disso, né? Que ele é o primeiro em nossas vidas e as outras coisas ele vai fazendo. Não é do nosso jeito. Uma frase também que eu li em um livro essa semana é que vale mais 1 hora, né, de entrega a Deus, 1 hora de oração e 4 trabalhadas do que 5 horas consecutivas trabalhadas. Sabe? Tudo fica mais leve. Ele vai mostrando o caminho, ele vai fazendo, ele vai do jeito dele. Sabe? Usa até pessoas que a gente nem imagina para falar com a gente, para trazer uma palavra. Então, é assim. E graças a Deus, Deus tem colocado essas pessoas, né? Quando a gente encontra um lá, nossa, eu também sou da igreja, eu também sou crente. A gente já se junta. Tem uns profetas lá, uns vasos. Tem? De vez em quando chega lá no Xerebadá e entrega o manto lá ou não? Não. Sério? Não, tem. É mais, né, da Só é mais disciplina. comedido. Uma vez eu tava no trabalho, né? Passando uma situação muito difícil, mas muito mesmo. E à beira de desistir. E aí, empresa gigante, né? Banco, né? Trabalho em banco gigante. E aí, desci do andar que eu tava. E aí tinha um segurança. Nunca vi na vida. Pois ele veio, Deus usou ele falar comigo, coisa que eu tinha pensado. Porque eu pensei e desci, né? Deus usou ele. Então tem uns vasos aí espalhados, né? Mas lá nunca tiveram. Não, ainda não tivemos essa sorte, não. Mas deve ter. Ainda estão escondidos os vasos aí. Então. Os pentecas estão mais escondidos ali, né? Ou talvez ficou com medo de entregar a profecia. Pera aí, o Paloma tá acima de mim ali, eu vou... Será que entrego? Vai tomar um esporro aí. Vou segurar aqui. Mas aí, Anderson, pra você, como que é esse ambiente, assim, totalmente eu acho que diferente? Como a Elisa disse, nós não somos daqui. Então, qualquer ambiente que não tenha a finalidade de cultuar a Deus vai acabar se tornando um ambiente estranho para nós. Eu acredito que o ambiente profissional, não só no exército, mas qualquer ambiente profissional seja um ambiente difícil para você cultuar e praticar a vida cristã, porque o ambiente profissional normalmente tem uma finalidade específica, que é o trabalho. E onde tem um trabalho organizado em graduações, que tem hierarquia, pode acabar acontecendo esse olhar mais crítico por parte de um em relação ao outro. E o cristão está nesse mundo aí para ser de fato observado, porque as pessoas às vezes buscam na nossa conduta um motivo para justificar a distância que elas têm de Deus, né? O que nós vemos nessa geração hoje em dia é isso: as pessoas, elas buscam o tempo todo justificativas para não fazerem a vontade de Deus, e onde elas mais buscam é na conduta de pessoas que estão tentando fazer isso. Então, eu conheço muitas pessoas que são assim. Por que você não aprende? Não, porque na igreja que eu fui tinha um cara que fez isso. Ah, não, mas é porque para ser crente igual fulano? Ou se tem um monte de gente que é crente é pior do que eu. A justificativa das pessoas para não fazer a vontade de Deus é a conduta de outras pessoas. E no ambiente profissional, acredito que aconteça muito isso. Às vezes as opiniões profissionais e pessoais podem acabar se confundindo em todas as profissões. Eu acho que no exército tem a peculiaridade que a hierarquia profissional ela é levada muito mais a sério, muito mais a risco, e às vezes extrapola até a esfera pessoal. Isso pode acontecer muito, de uma pessoa ser superior hierárquica e às vezes, por ser superior hierárquica, pode ter uma falsa sensação de que entende mais de todos os assuntos do que o seu subordinado. E isso pode acabar dificultando o nosso acesso a essas pessoas em relação ao evangelismo, a se aproximar de fato para falar um pouco de Deus para essa pessoa, porque a hierarquia no exército é um negócio que é levado realmente à risca. Mas no caso de ser desafiado como cristão, eu acho que isso acontece em qualquer ambiente profissional. Em todos os lugares que você tentar fazer a diferença, você fatalmente vai ser visto de forma mais crítica, vai ser analisado de forma mais severa. Eu sempre brinco com o Demedeiros que é como se você não pudesse errar. Você tá ali, você não pode errar. O cristão, ele não pode, às vezes, você tem que pensar, não só por não fazer algo que não seja correto, mas porque as pessoas estão olhando. A Bíblia diz, né, que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e no meio militar acaba não sendo diferente por causa disso. A gente é um pouco mais restrito para algumas coisas, a gente é um pouco mais limitado para fazer outras, mas é como a Paloma disse, o João também, a gente não está fazendo nada que seja
ilegal, nem nas legislações comuns, nem nas militares. E o que a gente pode fazer, a gente faz, a gente cultua, a gente procura dar testemunho, a gente procura de fato fazer a vontade de Deus. Porque ser cristão hoje em dia é um termo que ele não diz muita coisa. O adjetivo, o rótulo cristão hoje em dia não diz muita coisa porque quase todo mundo é cristão, né? Mas nós temos tentado de fato não só nos apresentarmos como cristãos, mas de viver isso. E isso é o diferencial, é andar corretamente, é não dar causa para que o reino de Deus seja prejudicado pela nossa conduta. E é isso que, para mim, faz muita diferença lá no que eu tenho vivido no nosso quartel hoje. Eu tenho visto pessoas que não só se dizem cristãos, porque lá tem muitos que nós vemos que se dizem cristãos, mas se ela não disser, você não sabe, você não diz. Você é cristão mesmo. É o crente 007, se ele não fala, se aquela pessoa não fala... 007. É porque eu acho que tem uma diferença, né? Você tem um cristão e tem o servo. Acho que o servo é o que faz a obra. É o que faz de verdade, né? E nós temos tentado fazer isso aí, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a rotina complicada que às vezes nós temos. Às vezes nós não temos um trabalho tão pesado fisicamente, mas a responsabilidade, dependendo da função, é muito grande, porque, querendo ou não, é um trabalho de funcionalismo público, então a responsabilidade é grande. Mas nós temos proclamado o nome do Senhor, nós temos buscado dar testemunhos, e um dos maiores orgulhos que eu tenho de estar aqui hoje com esses meus amigos é que são pessoas que você não vai escutar alguém chegar lá e falar assim, pô, fulano é crente e faz isso. É o de fato andar na presença de Deus em santidade, e graças a isso muitas pessoas têm se achegado a esse culto, porque eu sempre falei com o João Vitor que ninguém vai num culto que tu chamou se ele não olhar para você e ver Deus em você. Não vai. Se você não considera uma pessoa cristã de verdade, você não vai na igreja dela nunca. Você não vai no culto que ela te convidou. Se a gente não vai numa igreja de quem a gente não respeita como cristão. E pessoas têm ido lá graças ao que nós, pela misericórdia de Deus, temos feito ali naquele quartel. É verdade. Uma coisa interessante, né? Que a Elisa falou sobre moralidade. Tem essa questão na sociedade de moralidade e de tratar a Bíblia como moralidade, mas uma coisa que eu aprendi no seminário que marcou muito é que a Bíblia não é um livro de moralidade, apesar dela falar. A Bíblia é um livro de resgate de um homem pecador, né, como eu, como vocês, e tirar esse homem e pagar o preço como Jesus pagou, né? Jesus pagou, ele literalmente ele nos redimiu, ele pagou o preço e nos tirou ali através da figura dele para ter a salvação. Então não é um livro de moral. Você pega, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, que cometeu adultério, que mandou o soldado ir para frente da batalha para morrer, né? Para morrer. E esse é o homem segundo o coração de Deus, né, que permitiu um estupro dentro de casa, mas é homem como nós, né? Mas a gente tem que sempre que perseguir realmente aí esse caminho de santidade, né? Caminhar. Agora, de testemunho, vocês têm algum testemunho, assim, algo que marcaram vocês nessa caminhada, lá dentro do exército ou em casa, né? Nesses cultos que vocês tiveram lá? Bom, eu tenho em relação à minha conversão. Eu sempre... Como eu falei, eu não era da igreja, né? Frequentava ali, mas não tinha essa visão de conversão ali, né? Então, ia ter o batismo, eu já tinha marcado a data do batismo, mas eu não tinha falado que eu ia me batizar. Até então eu não ia. E uma conversa com meu esposo, eu falei pra ele que ele sempre falou assim, ó... Pra eu me batizar, né, e tal. E eu falava, não quero agora não. E aí eu falei com ele que eu me sentia como se tivesse uma coisa me prendendo e que não deixasse eu fazer aquilo, porque o batismo é uma decisão, né? Não é uma... eu acho. Não, é uma decisão. Então eu falava assim, mas eu não sei se eu quero. E aí... a gente ia visitar uma célula, né, que era inaugurada a nossa igreja. E aí ele falou assim, eu vou orar pela sua vida. Eu sentei, ele colocou a mão na minha cabeça, orou. E aí é como se todos os problemas tivessem dissipado, né?
aquelas correntes foram quebradas. E aí ele orou. E quando ele terminou de orar, eu fiquei assim, eu vou me batizar. Eu não sei, eu falei assim, por que Você que eu tô... tinha um bloqueio. eu tinha um bloqueio. Eu falei assim, por que que eu fiquei assim? E aí foi até engraçado, a gente foi pra... Eu não tinha falado pra ele, que eu falei assim, eu ia me batizar, né? O pastor ia estar lá na célula, eu ia falar com o pastor e ia falar pra ele, né? Dar a notícia pra ele. E aí a gente ficou preso no elevador. Gente, eu falei assim, não é possível. Eu preciso contar que eu vou me batizar e eu tô presa no elevador. Fiquei uns 10 minutos presa no elevador. Eu falei, gente, parece até uma coisa, né? Tipo, a minha decisão, eu fiquei presa no elevador e eu tenho muito medo de ficar presa. Entrei em desespero, pânico. Eu falei, gente, a pessoa se eu morrer aqui, eu não vou contar que eu vou me batizar, não. Eu preciso me batizar antes. Aí a gente subiu, eu consegui contar pra ele. E assim, é muito importante quando você caminha com pessoas que te impulsionam. Porque o que eu falei antes, né? O mundo, ele tenta te oferecer coisas, mas pessoas que te impulsionam faz você, às vezes a gente tá enfraquecido na nossa fé. É normal. Tem dia que eu sou uma pessoa com uma fé enorme, mas tem dia que a minha fé tá enfraquecida. E pessoas que estão do seu lado, as pessoas que você escolhe pra estar do seu lado, elas fazem diferença. Por exemplo, se a Paloma te chegar triste lá no quartel, tá com a fé enfraquecida, se eu não tiver com a minha fé fortalecida, como é que eu vou impulsionar ela? Então, ficaram duas fraquinhas ali. Eu falo, não, bora. A gente tem muitas conversas assim sobre Cristo, sobre devocionais que ela faz, coisas que eu falo na célula que acontece na minha casa. Então, assim, gente, quando eu fiquei presa no elevador, eu falei, não é possível. Não, eu não aceito isso, eu preciso falar que eu vou me batizar. E quando eu me batizei, tomei a primeira ceia com meu esposo, fiz a troca da ceia, eu falei, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por não ter desistido de mim. Porque Deus, ele só quer que a gente abra a porta, ele não vai arrombar a nossa porta para entrar. Ele quer que a gente deixe ele entrar. E quando eu deixei ele entrar, as coisas, elas se abriram, assim, né? Às vezes a gente enxerga coisas com os olhos humanos e esquece de olhar com os olhos espirituais. Mas muito legal essa questão do seu esposo orar, né? Sim. É fundamental. Muito importante. O sacerdote do lar, né? Ele tem que... impôs a mão dele, fez uma oração, assim, surreal, sabe? Uma coisa que me marcou muito. Muito importante ter uma pessoa que te impulsiona. Legal. E você, João, teve algum testemunho lá nessa caminhada lá? São vários na realidade, né? Mas eu vou falar o que mais me marcou mesmo. Depois do meu 3º ano de exército, eu tava o quartel que a gente serve, ele é considerado operacional, né? Um quartel que já foi pra Segunda Guerra, tudo. Então, eventos que acontecem no país, sempre o nosso quartel é candidato a participar. Um deslize de praia, essas coisas assim, eventos de trabalho de paz, né? Que a gente ajuda muito a comunidade, ou até mesmo ir pro Rio de Janeiro, subir o morro, esse tipo de coisa. Então, nós temos uma bateria lá, a gente chama de bateria, né? Que chama SUFAI, né? Que é a bateria operacional do quartel. Eu fazia parte, né, dessa bateria. E, a minha vida era muito corrida, sabe? Muito, muito, muito corrida. Era o tempo todo viajando para um lado, para o outro, fazendo adestramentos, né? Indo para outros estados. E eu falava assim, Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu não tinha tempo de ficar com a minha família. Eu já estava namorando com a minha esposa, já não tinha tempo de sair com a minha namorada na época. Sem cabeça, estava desviado, né? Como a Elisa falou, coisas do mundo, as pessoas te oferecem coisas e quando você está longe da presença, você às vezes cede. Eu fiquei durante 4 anos fumando no exército, fumava muito. Então eu meio que tava indo pra baixo, sabe, mesmo, literalmente. Aí eu falei com Deus, assim, eu falei, tava Deus, meio desorientado ali. Exatamente, mesmo que a minha família sempre tava lá do meu lado, minha namorada sempre tentando me colocar pra cima, eu sempre me colocava numa situação assim, quando eu ia pro meu trabalho, eu falava, caramba, mano, olha como que eu tô, minha situação, sabe?
Aí teve um dia que eu falei, não aceito mais isso. Eu tava 100% decidido a ir embora do exército. Só que diversas situações, eu e minha esposa, a gente estava comprando um apartamento na época, namorando, e um zilhão de coisa para pagar. Se eu saísse, ia ficar muito apertado, eu não ia conseguir arcar com as responsabilidades. E eu falei assim, Deus, se for para ficar mais um ano, me mostra o que eu tenho que fazer para eu conseguir lidar com isso. O que eu preciso fazer para conseguir progredir minha vida, seguir no teu caminho, tudo. E um certo dia, um capitão que eu nem tinha tanto contato, ele me indicou para trabalhar na seção que eu trabalho hoje, que inclusive que o Anderson trabalha. Mas o Anderson, ele não estava no quartel ainda. Aí quando eu fui indicado para essa seção, eu comecei a trabalhar lá e minha vida mudou drasticamente, porque eu vivia num contexto onde eu só vivia viajando, onde eu estava fora o tempo todo, e na seção onde hoje eu trabalho é administrativo, né? E eu passei a não ir mais. Então eu passei a ter mais tempo com a minha família, mais tempo para buscar a Deus, porque são viagens que às vezes são 15 dias, 10 dias. Então você tem coisas e eventos marcados na igreja que você deixa de ir. Então cada dia que você passa, você vai se enfraquecendo, devido à rotina, né, dos adestramentos, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, você acaba deixando de lado. Então eu pedi para Deus assim, falei, Deus, se for para ficar mais um ano, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí esse capitão me indicou, fui para a sessão, minha vida mudou drasticamente, e foi quando o Anderson chegou. Ele veio trabalhar na mesma sessão, que ele trabalhava na sessão de pagamento na época, agora ele trabalha na mesma sessão que eu. E quando eu conheci ele, né, comecei a conversar, tudo, minha vida começou a mudar. Foi te ajudando ali? Exato, comecei a estudar novamente, e onde eu descobri que Deus me colocou nessa terra para espalhar a palavra de Deus, né, para eu pregar a palavra de Deus. Que inclusive foi ele que falou para mim, que me viu, ele me vê pregando a palavra de Deus, né? E desde então, o que me marcou foi realmente isso, sabe? Eu tinha tomado uma decisão que ia mudar completamente a minha vida, eu ia sair. E se eu tomasse essa decisão por conta própria, talvez eu não estaria da maneira como eu estou hoje. Eu não teria conhecido ele, eu não teria me casado, porque eu não era casado ainda. Eu provavelmente estaria sofrendo agora com um zilhão de coisas para pagar. E, Deus foi transformando de uma maneira assim, leve, que você foi passando e você nem percebe às vezes tudo que aconteceu, mas quando você para fazer uma análise profunda ali, caramba, olha como que eu tava antes e olha como que eu tô agora, rodeado de pessoas que estão fazendo a obra, sabe? O trabalho tá mais leve. E é isso, o que me marcou literalmente foi isso. Eu tinha uma decisão tomada na minha cabeça, e graças a uma atitude que eu acredito que Deus usou aquele capitão para me mudar do lugar onde eu estava para onde eu estou hoje. E ele nem imaginava, né? Então foi isso, esse é o meu testemunho, sabe? Foi maravilhoso e tem tudo fluído da maneira como Deus quer, como Ele quis. E foi isso. Legal, uma mudança de ambiente como que ajuda, né? Muito, muito, muito. Você teve, Paloma, algum caso que te impactou? Então, foi como o João falou, né? Deus faz muitas coisas na nossa vida. Uma das coisas foi quando, assim que eu me formei, a gente estava para escolher as vagas, né? Escolher o quartel. E um dos meus instrutores descobriu que eu ia escolher o quartel, né? Que a gente está hoje aqui em São Paulo. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, você tá doida, não vai pra lá não. Teve um amigo que foi pra lá que quase ficou doido, que não sei o quê, que o psicológico lá, que o quartel. E aí começou a botar muita coisa na minha cabeça sobre o quartel, falando muito mal. E não foi só ele, né, mais pessoas também falaram. Só que eu entendo que a experiência do outro é a experiência do outro, e a sua é a sua. Foi quando eu comecei a entregar pra Deus e pedir a Deus, né, pra que essa não fosse a minha experiência, que eu tivesse uma experiência boa, que tivessem pessoas que realmente fossem pra acrescentar. E quando eu cheguei ali, eu vi que as coisas realmente eram diferentes. Tem a sua rotina pesada, tem, o quartel é diferente dos outros, sim, mas Deus foi colocando pessoas na minha vida, sabe? Conforme eu cheguei ali, claro, a gente chega num quartel, a gente não conhece muita gente, até a gente pegar intimidade, conhecer, saber quem é quem, e aí Deus foi colocando pessoas na minha vida,
que serviam a ele também, que tinham assuntos, né, que condiziam. Depois, logo também, a gente descobriu do culto também que acontecia e pessoas que estavam ali também que eram evangélicas, né? E assim, Deus foi fazendo. Então, esse testemunho eu sou muito grata, né? Porque eu vi coisas lá atrás que esse quartel não iria me fazer bem, mas hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas, né? Porque sozinho também a gente não consegue, que me impulsiona a isso, a servir a ele, a estar no ambiente de trabalho, mas poder falar dele todos os dias, eu ouvir dele todos os dias também. Legal, legal. Você, meu camarada? Então, o testemunho que eu tenho é uma síntese de quase tudo que eles disseram. Para mim, uma das coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida foi ter tido a ideia de fazer esse culto. Eu lembro que quando eu fui transferido para o Rio de Janeiro, um dia num culto na igreja que eu fazia parte, era uma igreja bem pequenininha, porque quando eu voltei para a igreja eu tomei a decisão de não participar mais de música, porque eu sempre fui músico, né? Então eu fui para a igreja que não tinha música nenhuma, tinha só uma bateria lá bem velhinha. E aí uma missionária foi lá e falou assim, nossa, não sei porquê, mas eu vejo você num lugar que tem muitas camas assim. Ela descreveu um alojamento militar e falou, olha, Deus está te levando para esse lugar porque tem muitas coisas importantes para você fazer. E muitas pessoas vão chegar perto de você, pessoas com saudade, ela falou esse termo, pessoas com saudade de casa, pessoas com problemas. E eu, caramba, eu pensando, né? Olha, tá vendo? Tem uma profeta em um vaso aí. Não, mas isso foi lá no Rio, né? Foi no culto, lá no Rio. E aí quando eu cheguei aqui, eu juntei com... A gente fez o nosso primeiro culto, foi num bosquezinho que tem lá em cima no quartel, no meio das árvores, assim. E hoje, quando eu vejo a proporção que esse culto tomou, tem um amigo nosso, Adelvan, que ele aceitou Jesus no nosso culto, ele congrega na minha igreja, ele se batizou, ele levou a esposa dele, que era católica, ela se batizou, apresentou os filhos. Hoje ela é a segunda no Ministério de Louvor junto comigo e provavelmente vai assumir a liderança do Ministério de Louvor. Ele é o secretário da igreja e eles aceitaram Jesus naquele culto. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo é pequeno, porque é só uma reuniãozinha. Mas não é. E você fez o apelo lá no culto? Lá no culto. Ele aceitou Caramba. Jesus. Aí depois a gente falou pra ele. A gente comprou uma Bíblia pra ele de presente. Falou, você precisa ir pra uma igreja, cara. Você precisa... Legal, hein? E o incrível é que você vê, assim, tem um monte de crente, mas estavam todos espalhados. Cada um batalhando as suas lutas cristãs sozinho. Esse culto juntou a gente. Hoje a gente sabe que toda quarta-feira você tem um lugar para você ali ouvir uma palavra, porque às vezes é só isso que você precisa, ouvir um hino. E às vezes a gente está cada um no seu canto, lá na nossa sessão, são 3 sessões próximas, um montão de crente, aí 3 numa sessão, 2 na outra, e outros 3 numa outra, e às vezes a gente não está pertinho ali, mas não está junto. E esse culto fez isso, ele pegou os cristãos que estavam espalhados, e a gente conseguiu juntar forças, e juntando forças nós somos muito mais fortes, né? E hoje nós temos essa referência. Já aconteceu de chegarem pessoas lá que não eram cristãs e sentar ali e ouvir só chorar. O nosso culto simplesinho, não tem nada, é um violãozinho quando tinha, e aí já teve cultos que chegou, um cara sentou ali, ficou chorando o culto, acabou, ele foi embora, não falou nada, só ficou ali, ouviu. Deus sabe que Deus conversou com ele sabe que ele conversou com Deus, mas a nossa parte nós temos feito, e isso é uma motivação para mim, porque às vezes a gente tá meio assim, mas pô, a gente não pode parar, porque tem o culto, tem aquelas pessoas que estão ali, e a gente tem que estar junto, então é uma coisa que não deixa a gente desistir, e a oportunidade, né? Por exemplo, o João Vitor começou a pregar no culto, o Adelvan começou a pregar no culto, o João Vitor pregou na minha igreja. Às vezes, onde a gente congrega, a gente não tem essa oportunidade de começar, né? De começar a fazer. E ali é menor, tem menos gente. Eu sempre falo pro João Vitor, vamos dar oportunidade para as pessoas falarem, chama para pregar, que a pessoa chama para cantar, faz ou pede para orar, porque vai desenvolvendo, e de pouquinho em pouquinho, tanto que já tá aí, ó, já é um pregador, é líder de jovens. Amém, glória a E Deus. ver o crescimento e a aproximação dessas pessoas é o maior testemunho, porque ainda que às vezes a nossa situação de vida não mude, com certeza a espiritual tá mudando, então e a gente tá crescendo com isso, graças a Deus. E uma coisa assim que eu só queria acrescentar é que assim, o quartel ele já tentou introduzir esse tipo de coisa, né? Vamos fazer um culto aqui, um culto ali, respeitando, obviamente, né? A religião de cada um. Exato, existem pessoas que é de uma certa religião, tudo. Aí era feita uma separação, né? Só que era uma coisa que era muito hierarquizado, sabe? Se você não for, acontece tal coisa, que isso e aquilo. E no nosso culto, como a gente faz em horário que é extracurricular, né? Que é o nosso horário de almoço, a gente não tá transgredindo nada, a gente acrescenta a leveza, né? Lá não existe essa questão, né, o Anderson, de
hierarquia e disciplina. Lá nós somos o irmão João, o irmão Anderson, a irmã Elisa, a irmã Paloma. E acredito que seja isso também que tenha feito a diferença, sabe? Pessoas, elas se sentem mais à vontade, né? De estarem num lugar onde você não precisa ser obrigado a ir, né? E essa questão faz toda a diferença, né, lá. E se tem uma outra coisa, Bruno, só Claro. o diferencial do nosso culto, porque eu não sou o líder do culto nem nada, eu só fui quem teve a ideia de começar. Lá não tem isso, não tem ninguém que decide imagem, não tem nada disso. Exato. Só que uma coisa que eu sempre falei com o João, porque foi um dos primeiros que começaram. Eu falei, cara, se a gente reunir aqui pra ficar cantando, vai encher de gente. Só que, pô, tem um monte de gente que não quer Deus, mas quer escutar uns louvores. Tem que ter palavra. A prioridade dos nossos cultos é a pregação. Então quem vai lá vai escutar um hino, às vezes 2, mas vai escutar a palavra de Deus. Exatamente. Pregação é sempre, pode não ter hino, mas pregação sempre tem que ter. E eu acho que isso é o diferencial do nosso culto, que tem muitos lugares que tem, o pessoal faz uma rodinha pra cantar, mas a rodinha pra cantar chama um monte de gente mesmo. O cara vai ali, canta os hinos, acaba o horário do almoço, ele vai pra sessão dele escutar os funk dele de volta. Mas a palavra de Deus é o diferencial. Então quem vai lá escuta a pregação da palavra, porque é ela que liberta, né? Ela que E aí vocês vão dividindo ali? Aí tem, a gente faz uma escala, cada Paloma, semana. você pregou, Paloma? Ih, você pregou muito já, Elisa, tudo pregador essas meninas. Sou eu que faço a escala, né? Mais fraco lá sou eu, rapaz. Mais fraco sou eu. É quem que é penteca aqui, mais pentecostal aqui? Pentecostal? Vixe Maria, não sei dizer. Eu acho que sou eu, na minha igreja é Mais assembleando. lá é assembleia, de fato, Tem umas rajadas de língua estranha. de vez em quando um pezinho daquela tremida. O espírito da enceradeira começa a gerar. Ai, mas é maravilhoso como Deus tem trabalhado, sabe? A gente analisa, teve até um culto que foi eu que trouxe a palavra, que pessoas que não estavam com a gente no início, né, estavam participando com a gente lá, e eu tive a oportunidade de expor para elas, né, como que a gente começou, que foi quando a gente estava no Bosque, né. No Bosque começou 3 pessoas, né, foi eu, o Anderson e um rapaz que trabalhava junto com o comandante, que é o André. E nesse dia a casa estava cheia, né? A gente tinha mais de 15 pessoas junto conosco lá, orando, louvando, e eu trazendo a palavra. E pessoas chorando no meio do louvor, sabe? Eu olhando aquilo, falando como Deus é maravilhoso, sabe? Almas estão sendo realmente alcançadas. A gente, independente das missões, acontece uma vez ou outra, né, que a pessoa não pode porque ela tá de serviço. O serviço é 24 horas, ela tem que ficar andando para cima e para baixo no quartel. Acontece de sair de chefe de viatura, não tá no quartel no momento que tá acontecendo o culto. Mas a gente tá lá toda quarta-feira. Acho também que o Anderson falou, né? Que o principal é a palavra, porque é a palavra que perdura, né, na nossa semana inteira. Exatamente. E quando, por exemplo, acontece quarta-feira, às vezes você agiu segunda e terça de uma maneira, chega a quarta, você, a partir do momento que você teve aquela palavra, você é impactado de uma maneira totalmente diferente. O seu resto da semana, ela muda. Exatamente. É verdade. Vocês já se depararam, assim, pensando a respeito, né? Que vocês estão numa posição ali, né? Igual tive um episódio recente com um policial militar. E glória a Deus que existem cristãos em vários meios, né? Cientistas, policiais, enfermeiros, né? Igual a Paloma. Mas em situações extremas ali, por exemplo, amanhã, sei lá, estourou uma guerra. Graças a Deus o Brasil é pacífico. Mas eu preciso ir. Já se depararam com... Ou não? Às vezes você fala, não vou nem pensar. Deixa acontecer. Eu vou falar por mim, sabe? Eu penso... Inclusive eu peço pra Deus o tempo todo, que eu converso muito isso com o Anderson, que o nosso dia a dia, ele nos ensina, né? E também acaba nos influenciando a lidar com certas coisas de uma maneira mais radical, né? Eu costumava falar antigamente que bandido não tem vez. Hoje eu penso completamente diferente. Eu penso que o bandido tem perdão. E
quando você me traz uma questão dessa, a única coisa que eu penso é que eu tenho que colocar na mão de Deus, porque hoje eu não saberia o que eu faria numa questão dessa, porque nós somos confrontados, né? A gente tem que fazer o bem, a gente tem que trazer a palavra, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que dar a outra face. E numa questão dessa, né? O que é certo, o que é errado? Né? Se você for parar para ver pelo ponto de vista legal, o que é certo é eu defender o meu país. Mas e pelo ponto de vista cristão, é certo eu tirar uma vida de uma pessoa? Entendeu? Então é uma questão que hoje eu colocaria na mão de Deus, porque eu não saberia o que fazer exatamente, né? Então só o poder de Deus mesmo para me orientar nessa questão, porque é bem difícil. Eu acho que talvez com policial militar é mais fácil. Mais fácil lidar com esse conflito. Você tá numa situação de, sei lá, troca de tiro. É porque eu acho que eles são muito missão real o tempo todo. Missão real o tempo todo. Exatamente. Eles lidam com isso o tempo inteiro, né? Mas nosso dever é orar, né? Para que o Brasil continue pacífico, né? Tomara. Que as guerras diminuam cada vez mais. E eu quero agradecer vocês, tá? Por essa troca, esse bate-papo. Nós que agradecemos. E meu desejo é que esse trabalho persista, não somente a célula, mas que vocês levem a palavra de Deus aí continuamente. Que a vida do cristão não é fácil. E não vai acabar as provações. Enquanto a gente estiver na terra, né? Depois vai melhorar. Né? Mas obrigado, viu, Elisa, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ficamos muito felizes com a oportunidade. Sim, que você deu, o Anderson ter convidado a gente ficou muito, muito feliz. Espero que pessoas sejam alcançadas, né? Às vezes um militar vai assistir isso daqui, pode ser até lá do quartel, que nem sabe o que acontece nessa sala, vai ver, caraca, olha lá, eles são lá do quartel. É verdade. E eu também fiquei muito feliz, sabe, pelo fato de eu nunca ter participado de um podcast. A primeira vez... Deu frio na barriga? Deu muito. Mas é maravilhoso, né, quando a gente fala de algo que a gente gosta e que a gente faz com prazer, né? Que flui de uma maneira que a gente nem percebe. Pô, eu nem vi a hora passar, de verdade. Quando vê, já foi, né? Já foi. Então, assim, quando o Anderson ele saiu daqui todo feliz, ele fez o convite pra mim, cara, eu vi uma oportunidade, assim, que eu falei, nossa, como que Deus é maravilhoso, sabe? Então, muito obrigado. Fiquei impressionado com a questão de que quando o Macedo veio aqui, o seu canal ele tinha uma quantidade de inscritos e como pessoas foram alcançadas, né? Então, o alcance da internet. Exatamente. Rápido, então, né? que continue, né? Pessoas sendo alcançadas através de um trabalho como esse. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Leva um abraço lá, pastor Silano. Pode também, deixar, tá? Pode deixar. E Paloma, obrigado, viu? Eu que agradeço pela essa oportunidade, né? Por estarmos aqui, um ano novo, uma fase nova, né? E já começamos em janeiro já, desse bombando. jeito. Já falando de Deus, já né? falando dele, né? E também entender que a gente, né, é exemplo aqui nessa terra, né? Então, se a gente está aqui hoje é porque Deus escolheu a gente para ser e que a gente continue, né? Tanto esse canal como a gente, cada um no lugar que Deus colocar. Deus tem muita coisa para fazer esse ano nas nossas vidas e acredito que daqui de janeiro, quando a gente for ver esse vídeo, né, final do ano, a gente vai ver como que Deus fez, alcançou, transformou. Que sejamos gratos por isso. Amém. Obrigado, viu, Anderson, mais uma vez aí. Poxa, eu que agradeço por estar aqui pela segunda vez e meu agradecimento hoje é especial, não pelo convite que foi feito para mim, mas para você abrir as portas para os meus amigos. E quando alguém... É uma honra. Se alguém abre a porta para os seus amigos, ele é teu amigo duas vezes. Então, eu fico muito feliz por você ter conseguido ajustar tudo para que eles estivessem aqui. São pessoas importantes nessa caminhada para mim e foi o que eu disse para eles. Se para mim foi incrível, eu quero que as pessoas que eu gosto vivam a mesma experiência e com certeza eles vão sair daqui de hoje marcados por essa experiência, né? Eu já tô calejado, né? Que duas vezes, né? Mais uma peça Mas eu te agradeço, Bruno, por tudo mesmo, pelo primeiro convite, por esse agora e é uma honra para mim estar aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Amém. Somos irmãos, né? Seu amigo, são meus amigos. Com certeza. Obrigado mesmo. Agradecer o pessoal de casa, pedir para vocês compartilharem, o pessoal de casa compartilhar, curtir.
para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Pessoas que têm curiosidade de entrar no exército, fazer a diferença lá. A gente precisa de pessoas no Brasil que façam a diferença, né? Com certeza. Uma sociedade que vai contra tudo, né? Para mim, eu acho que é uma grande oportunidade de carreira e como ser humano mesmo. Eu defendo arduamente. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida. E obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau.